tema. É um tema de grande relevância, né, para a nossa vida espiritual. Hoje a gente vai falar sobre jejum, o alimento do avivamento. E para a gente iniciar a respeito desse estudo, eu gostaria de convidar os irmãos à leitura da Palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Marcos 2, 18. Isso. Obrigada. Marcos 2, versículo 18 ao 22. A minha versão é a versão NVI, tá, gente? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com ele? Não podem Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Desculpa, gente, eu vou ficar só até aqui, até o versículo 20. Então, aqui nesse texto, a gente vê que Jesus ele é interrogado acerca do jejum. O jejum é uma prática que não foi estabelecida por Jesus, já era uma prática que era comum da época. Tanto que aqui, quando ele é interrogado, o próprio texto já diz que os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Então, o jejum já era comum, essa prática na época. Só que os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, e aí eles estavam interrogando Jesus o porquê que os discípulos de Jesus não faziam o que eles faziam, que era a prática do jejum. E aqui, interessante, que quando Jesus é interrogado, ele responde no versículo 19: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com ele? Então a gente percebe que aqui Jesus ele não estava criticando o jejum em si, ele não estava dizendo ali que ele era contra aquela prática, mas quando ele responde isso ao ser interrogado pelas pessoas, ele está mostrando ali, ele está querendo dizer que assim como não era permitido as pessoas jejuarem quando elas iam numa festa de casamento, assim também não seria pertinente os discípulos dele jejuarem, porque Jesus ali era o noivo. Então não era permitido que as pessoas jejuassem durante a festa de casamento, porque era um momento de alegria. E era esse mesmo contentamento que os discípulos tinham ao estarem ali ao lado de Jesus, porque Jesus é o noivo. Nós como igreja, nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Então Jesus estava querendo responder e explicar isso àquele povo. E ele não só fala isso, como se ele estivesse dizendo para ele: não faz sentido, eu estou aqui, então não tem por que os meus discípulos jejuarem. E aí ele não só fala isso responde isso, mediante a interrogação que lhe fizeram, mas ele também aponta um tempo específico aonde os discípulos dele haveria de jejuar. E esse tempo, o qual ele diz aqui no texto, era quando ele for retirado, ou seja, a presença física de Jesus seria retirada ali entre os discípulos. E naquele momento que a presença dele não estivesse mais ali, aí sim, e os discípulos
dizendo, né, que haveria ali uma necessidade. Então Jesus ele fala, quando eu for retirado, né, quando eu for retirado, aí sim, nesse tempo, haverá essa necessidade. Ele estava se referindo o quê? A morte e ressurreição, né, e ali é onde ele ia subir aos céus. Então, da mesma forma que ele estava falando para os discípulos da época, isso também é cabível para nós. Porque se a gente for parar para pensar, nós somos servos de Deus, então nós somos discípulos de Jesus. Então aqui mostra, né, que ele espera isso de cada um de nós. Então, se isso é algo que Deus espera de mim e de você, a gente precisa entender mais a fundo o que significa isso. A gente precisa entender esse texto, né, esse tema, a respeito da luz da Bíblia. Então, eu gostaria, né, de começar a falar sobre o jejum, primeiramente definindo o que é, o que a palavra de Deus me diz a respeito de jejum. Se a gente for olhar, né, para ela, meditar na palavra, a gente vai ver que o jejum bíblico é, em essência, uma abstinência voluntária de alimentos visando propósito espiritual. Então, o jejum nada mais é do que a gente se humilhar, nós que somos servos de Deus, a gente se humilhar diante de Deus. Então, quando eu pratico o jejum, eu estou mortificando a minha carne. A palavra de Deus, ela diz que o pecado, ele está na carne. Então, quando eu jejuo, eu faço ali a abstinência voluntária de alimento, visando o propósito espiritual. Quando eu não como, não alimento a minha carne, eu estou expressando ali o meu desejo de alimentar o espírito. Amém. Né? Então, essa é a definição, né, do que é jejum segundo a palavra de Deus. Além disso, a gente precisa saber, né, já que agora a gente tem o conceito, né, a definição do que é jejum, a gente precisa saber o que não é jejum, que aí a palavra de Deus também nos fala isso. E jejum, então, não é busca por mérito, né? Porque se jejum é uma humilhação, um ato de humilhação, então jejum não é busca por mérito. Eu queria que a gente refletisse sobre, a gente vai correr alguns textos, tá, gente? Para a gente poder compreender melhor a respeito do tema. Eu queria que a gente lesse Mateus 6, versículo 16 e 18, que diz: quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que todos os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que ele vê em secreto, e seu Pai que ele vê em secreto o recompensará. Então, aqui é interessante, né, que embora Jesus não estivesse mandando as pessoas jejuar, né, dando ali uma ordem, mas é interessante que a fala de Jesus aqui nesse texto também mostra o desejo dele que a gente pratique o jejum. Isso a gente pode ver que a orientação, né, a instrução que aqui ele dá acerca do jejum, ele fala quando nós fizermos, ou seja, quando jejuar. O Senhor aqui, na palavra do Senhor, não nos diz se jejuarem, mas diz quando jejuarem. Então isso mostra que havia no coração do Senhor uma expectativa que a gente pratique, né, essa disciplina espiritual que é, né,
também nos diz o ensinamento de Jesus da forma correta, o qual nós devemos fazer. Tanto que ele diz, ao jejuar, você vai arrumar o cabelo, vai lavar o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Então ele está dizendo assim, essa é a forma correta. E quando ele fala isso, ele diz assim, para que não pareça que os outros estão, mas apenas para o seu Pai, né? Que ali ele vai te ver em secreto e ele irá te recompensar. Então, a gente vê que quando Jesus ele nos ensina a forma correta de jejuar, essa forma, ela não tinha nenhum tipo de exibição, né? Nenhum tipo de aprovação humana. Então, quando o coração, né? Quando a motivação do coração da pessoa ao jejuar é querer parecer santo, é querer, né? Porque na verdade, quando eles ficavam, né, com aquela aparência de triste, era uma forma, né, de declarar, olha como tu está sendo sacrificante o que eu estou fazendo, né? Olha como é que está sendo difícil, né? Olha como é que eu sou santo, eu jejuo. Olha, então a pessoa ali tinha um desejo de quê? De querer orar forte, né? Então, aqui, né, a gente vê que Jesus fala que a pessoa que tem essa motivação, né, no coração, ela já recebeu a sua recompensa. E a recompensa ali era o reconhecimento humano, né? Porque na verdade ela não estava fazendo, né, por um ato de humilhação diante de Deus. Ela estava querendo mostrar o quanto ela era santa. E aí a gente vê que Jesus, ele reprova, né? Ele reprova essa atitude, porque no jejum eu não posso ter exaltação da minha obra de justiça, né? Eu não posso ter isso, porque se tem isso, não é jejum. Não é jejum. Na verdade, a pessoa está querendo mostrar algo para o outro, mas a motivação do coração dela não é agradar ao Senhor, não é estar alinhada com o céu, né? Então Jesus ele traz esse alerta. Outro ponto também, que jejum não é mera tradição religiosa. Então eu não posso praticar o jejum de forma mecânica, sem refletir, sem entender, né, sem ter a consciência daquela busca, daquilo que eu estou fazendo. E a gente consegue perceber esse alerta lá em Lucas 18. Vamos lá para o texto de Lucas 18, que fala a respeito da parábola. 18, versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano, que diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agrado, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem humilha será exaltado. Então aqui, nessa parábola, a gente vê que a atitude daquele fariseu mostra o quanto ele estava cheio de si, né? Ele chega a falar para o Senhor: olha, eu não sou como os corruptos, eu não sou como os ladrões, eu não sou como esse daí, ó. Esse daí eu não sou que nem ele. Então a gente vê
né? O quanto ele estava cheio de si, o quanto ele se auto-justificava. E a auto-justificação nada mais é do que você confiar na sua própria justiça. Então, a gente percebe, né, na atitude daquele fariseu, interessante que a Bíblia nos diz que ele orava no íntimo, agradecendo a Deus por aquilo, né, que ele não era. Então, ao invés, né, dele entregar o seu coração ali ao Senhor, ele ficou se comparando com o outro. Olha, eu não sou que nem esse, eu não sou que nem os ladrões. Ele ficou se comparando e se orgulhando daquilo que ele havia se tornado, né? Então a gente percebe ali o quanto ele estava cheio de si. E a Bíblia nos mostra que o comportamento do publicano foi totalmente diferente do dele, né? O publicano, ele ficou de longe, ele nem ousava olhar para o céu, né? Porque ali isso mostra um gesto de quebrantamento, onde ele estava vendo a pequenez dele. Então, quando eu olho para esse texto e reflito sobre o comportamento do fariseu e do publicano, eu vejo que não adianta eu jejuar se eu não renegar o meu eu. Porque o jejum nada mais é do que a gente se despir do nosso próprio eu. Se despir, porque aqui quando a palavra de Deus traz essa parábola, aqui mais uma vez Deus, ele não está sendo contra a prática do jejum. Não, nem uma hora. Isso é mencionado aqui. Na verdade, aqui o Senhor, ele exorta o comportamento, a forma o qual, né, aquele fariseu estava fazendo, né? Então, o jejum é a gente se despir do nosso eu. Outra coisa que o jejum não é. O jejum não é somente substância de alimento. E isso a gente vai ver lá em Isaías 58. A partir do versículo 3. Esse texto, a gente vai perceber que Deus, por intermédio do profeta Isaías, ele vai repreender o povo, né, a respeito da prática do jejum. E no versículo 3 fala assim: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Aqui, o povo, né, naquele tempo, eles estavam interrogando o porquê Deus não se importava que eles estavam jejuando. Eles estavam ali querendo saber o porquê que eles estavam jejuando e Deus não estava atendendo a eles. Então, no versículo 3 e 4, eles fazem esse interrogamento a Deus. E aí, contudo, né, Deus responde: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram os seus empregados, seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que é apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este. É soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá
como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você chamará o Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Então, aqui a gente percebe, né, que quando eles interrogam Jesus, o porquê que Jesus não estava se importando, né, porque eles estavam jejuando, aqui a gente vê que Jesus explica, né, para eles. Jesus explica: olha, no dia do jejum vocês fazem tudo que agrada a vocês. Eu não vejo nenhum tipo de quebrantamento, arrependimento. Eu não vejo vocês se importando com o sofrimento do próximo. Eu não vejo isso. Tanto que ele alerta ali o qual eles deviam fazer. É esse o jejum que eu quero? É esse mesmo? Então eles não estavam se importando ali com o sofrimento das pessoas, com as injustiças que estava acontecendo ali. Então o que adiantava eles realizarem a prática do jejum? Não adiantava em nada. Na verdade, eles estavam jejuando ali, e aquilo ali era só um rito religioso vazio, né, sem qualquer tipo de eficácia. Tanto que o Senhor fala, né, no versículo 4: vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no céu. Se não há uma motivação de querer olhar para o próximo, de expressar amor, de se arrepender, de se quebrantar, não há como. Isso aí é um ritual vazio, né? Então Deus, né, fala aqui. Então não adiantava, né, eles ficarem somente em abstinência de alimento. Então jejum não é somente ficar sem comer, abstinência de alimento. Porque se eu ficar somente sem comer, isso é dieta, isso é ficar com fome, isso é qualquer outra coisa, menos jejum. Porque no jejum há ali um propósito espiritual, onde tem que haver a disposição do nosso coração em querer ser transformado. Amém. Em querer ser transformado. Em entendendo a causa do qual nós estamos fazendo, tomando aquela prática, exercitando a nossa prática. E aqui nesse texto, né, o Senhor, mais uma vez, exorta o seu povo e orienta a forma correta. E essa palavra, ela é para hoje também. Aleluia. Amém. Também. Então, além disso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros registros bíblicos que se referem a jejum. Por exemplo, lá em Atos 9:9, que narra a respeito da conversão do apóstolo Paulo, o texto vai falar que o apóstolo Paulo ali orou e jejuou por 3 dias. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê Davi, como o pastor ontem comentou, a história de Davi, a gente vê que no momento de recuperação do seu pecado, ali, né, Davi havia cometido um adultério com Batseba, né, e ele, ao ser confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende. E a palavra de Deus diz que ele foi perdoado, mas o filho dele, que nasceu, iria morrer. E quando aquela criança foi acometida de uma grave doença, a palavra de Deus diz que Davi, ele jejuou durante 7 dias. Então, mostrando, né, que os servos do Senhor realizavam. Aquilo fazia parte da vida espiritual, da vida cristã deles. Outro exemplo também, e é o nosso maior exemplo, né, é Jesus. Ele é a nossa referência. E a Bíblia diz que antes do seu ministério, onde ali ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia lá em Mateus 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou
40 dias e 40 noites. Então, isso mostra, né, a importância de jejuarmos, né? Isso mostra o desejo, né, que Jesus tem que a gente realize essa prática. E isso fazia parte da vida cristã, né, desses personagens que são falados aqui na Bíblia e também, né, que fazem parte da nossa vida. Outra coisa que eu queria trazer aqui é que muitas pessoas, né, às vezes recorrem a gente querendo esclarecimento a respeito do jejum. E às vezes a pessoa chega com uma dúvida, e isso é super normal, né? Eu também, quando comecei a praticar o jejum, eu tinha dúvida. E eu queria trazer essas dúvidas que as pessoas têm, até porque pode ser uma dúvida sua também, e que isso tem que ser esclarecido. Porque para eu exercitar essa prática, eu preciso saber o que ela é. E eu já hoje, através desse estudo, eu entendi o que é o jejum, o que não é o jejum, né? E muitas vezes as pessoas perguntam para nós: quanto tempo eu devo jejuar? Quantos dias eu devo jejuar? Qual é o dia que eu devo começar a jejuar? Quando a gente olha para a Bíblia ela não determina isso. Em nenhum local você vai encontrar algo pré-definido. Tanto que os exemplos que eu usei, Paulo, por exemplo, jejuou 3 dias. Davi jejuou 7. Jesus jejuou 40. Então não tem algo pré-definido. Então você pode estar se perguntando: e aí, como eu faço? Então, cada um de nós, com a direção do Espírito Santo, a gente vai decidir como vai ser. Cada um de nós. O que a gente precisa é entender a importância disso para a nossa vida espiritual. Só que geralmente as pessoas, quando vêm nos procurar para tirar essas dúvidas, é claro que a gente orienta. Por exemplo, se a pessoa tem alguma comorbidade, como a diabetes, por exemplo, essa pessoa não pode ficar muitas horas sem comer. Então, ela tem que fazer um jejum ali mais curto. Só que a gente tem que entender é que não importa o tempo, o que importa é a motivação. O que importa é se a gente está entendendo o porquê que a gente está fazendo aquilo, o porquê que a gente está jejuando. Isso é o mais importante. Outra coisa também que muitas pessoas nos perguntam é a respeito da intimidade sexual do casal. E aqui eu estou falando de pessoas casadas, tá, gente? Às vezes as pessoas nos perguntam assim: eu posso ter relacionamento sexual quando eu estiver jejuando? Eu queria que a gente lesse um texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim: não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Aqui, a gente vê esse texto, você pode estar olhando e pensando: ué, mas aqui em que momento falou de jejum? Por que você está utilizando esse texto? A gente precisa pensar, gente, que o jejum ele tem que ser acompanhado de oração. Porque como é que eu me humilho diante de Deus só sem comer? Como eu falei, é dieta.
Então, o abster-se de alimento, o jejum, ele não pode ser feito de uma forma isolada. Ele tem que ser acompanhado de oração, de adoração, de leitura da palavra. E aqui, em 1 Coríntios, diz para se dedicarem à oração. Então, isso aqui também é aplicável ao jejum, porque no jejum eu tiro tempo de oração. Porque o jejum ele é acompanhado de oração. Só que a palavra aqui, ela me orienta que quando eu tiro esse tempo, eu tenho que estar em comum acordo com o meu cônjuge. E se eu fizer essa abstinência de intimidade sexual, eu não só tenho que estar em comum acordo com o meu cônjuge, mas aquela pausa que eu vou fazer na intimidade sexual, ela deve se dar por um tempo. Tanto que ele diz assim, vamos lá para o versículo 5: não se recusem um aos outros, exceto por muito consentimento. Ou seja, muito consentimento, os dois têm que estar de acordo. Os dois têm que estar de acordo. E diz, e durante certo tempo. Então eu tenho que fazer e determinar o tempo que eu vou ficar. E aí a palavra de Deus continua falando assim, para se dedicar à oração. Depois que acabar esse tempo, se unam para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Não tente. Então ali tem que, a pausa na intimidade, ela tem que se dar apenas por um tempo. Então você pode estar aí pensando, então eu só posso praticar o jejum se eu tiver abstinência na minha intimidade sexual? Não é isso que eu estou falando. Até porque você pode ser casada com uma pessoa e essa pessoa não é crente. Então ela não tem discernimento disso. Ou você pode ser casada com uma pessoa e essa pessoa é crente, mas ainda não é. Isso não é esclarecedor para ela. Ela ainda não teve esse entendimento. Então você vai praticar, você vai deixar de praticar o jejum? Claro que não, você vai praticar. Mas se você e o seu esposo, o seu cônjuge ou a sua esposa, se vocês têm esse discernimento, vocês têm que fazer conforme a palavra diz. Se assim o Espírito Santo direcionar. Se o Espírito Santo direcionar, vocês precisam, para fazer, estar em comum acordo e determinar o tempo, para que Satanás não se aproveite disso. Então isso, gente, precisa ser claro na nossa mente, porque muitas pessoas nos procuram e não adianta. A pessoa que ela não é convertida, ela não vai entender isso. Mas mesmo assim eu tenho que jejuar, porque o Senhor sabe a motivação do meu coração, Ele sabe, Ele entende. Então eu vou negligenciar aquilo? Eu vou deixar de fazer? Não, claro que não. Eu vou fazer. Mas se o meu marido tem esse entendimento, o Espírito Santo direcionar, por que não? Abster-se daqui. Porque, gente, aqui em nenhum momento eu estou querendo dizer que sexo dentro do casamento é pecado. Não é. A gente sabe que o sexo ele foi criado por Deus para o contexto do casamento. Ele só é pecado e maldição fora desse contexto. Mas a gente sabe que a relação sexual, ela nos traz prazer. Então, se o seu cônjuge, ele tem discernimento, tem esse discernimento, e o Espírito Santo está direcionando, por que
esqueça de algo que dá prazer a vocês, por um tempo determinado. E por que não, se os dois têm esse entendimento? Tá? Então, que isso fique claro, né, para que a gente possa fazer tudo segundo a palavra de Deus. E para concluir aqui, eu queria que a gente entendesse que o jejum ele não muda Deus. Ele não muda. Deus ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas quando eu realizo o jejum, Deus ele me muda. Porque o jejum é uma ferramenta o quê? De busca a Deus. Então, se eu estou buscando, Deus vai me transformar. Se eu entendo, por que daquela prática, Deus vai me transformar, porque eu vou me humilhar ali diante dele. Então, logo, se eu sou mudada, eu vou ser mais sensível à ação do Espírito Santo. Então, a gente tem que entender que o maior beneficiário da prática do jejum somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque a carne é mortificada e a gente alimenta o Espírito. Por isso que o título é jejum, o alimento do avivamento. O alimento do avivamento. Então, o meu desejo é que a prática de jejum, não só na minha vida, mas na vida de vocês, a gente faça por amor a Cristo. Que a gente faça reconhecendo ali a nossa dependência dele. Que a gente precisa estar naquele lugar mesmo, de humilhação diante dele. E que a gente faça porque hoje a gente tem um entendimento que se eu quero avivamento na minha vida, esse é o alimento. O jejum é o alimento. Então, que a gente possa abraçar essa palavra. O meu desejo é que o Espírito Santo possa frutificar ela em nossos corações. Amém?